Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas da Palavra de Deus. Hoje é dia 1º de maio de 2025, uma quinta-feira, um dia único e especial que o nosso bom Deus nos preparou. Irmãos, a palavra do dia se encontra em Jeremias 18, que diz assim: A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na minha mão, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação, acerca de um reino para arrancar, para derribar e para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. E se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação, acerca de um reino, para edificar ou para plantar, e se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que eu intentava fazer. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, para que cada um deixe seu mau caminho, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque após os nossos projetos andaremos cada um segundo o propósito obstinado do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre as nações que ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Acaso desaparece a neve do Líbano, do penhasco de Sirion? Serão esgotadas as águas frias que vêm dos montes? Contudo, o meu povo tem se esquecido de mim, queimando incenso a deuses falsos. Fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por atalhos não aplainados, para fazerem da tua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passa por ela se espanta e meneia a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: Vinde a mim e maquinemos projeto contra Jeremias, pois não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e ataquemo-los com a língua, e não atendamos a nenhum de suas palavras. Meu Deus, que palavra forte, irmão. Jeremias 18. Aqui nós vamos trazer um pouco da explicação sobre o estudo de Jeremias 18. Jeremias 18, irmão, ele nos revela uma das mais profundas lições da nossa Bíblia, mostrando a soberania de Deus sobre as nações e sobre os indivíduos, bem como a possibilidade de arrependimento e transformação. Era o que Deus esperava do povo de Israel. Essa passagem, ela representa Jeremias sendo enviado por Deus à casa do oleiro, onde ele testemunha o processo do moldar do barro, simbolizando a maneira como Deus trabalha na vida do seu povo. A metáfora do oleiro e do barro, descrita em Jeremias 18, demonstra como o Senhor molda, corrige e refaz aqueles que se desviam de seus caminhos.
O versículo central deste capítulo destaca: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa passagem, irmão, nos ensina que assim como o oleiro possui controle total sobre o barro em suas mãos, Deus é soberano para moldar as nossas vidas segundo os seus propósitos. No entanto, a reação do barro, que simboliza o coração humano, pode influenciar o resultado. Olha que forte, irmão. Quando há arrependimento e submissão, Deus refaz aquilo que um dia foi quebrado. Mas quando há rebeldia e endurecimento de coração, o resultado pode ser julgamento, como indício dos versículos seguintes. Forte, né, irmãos? Além disso, Jeremias 18 está intimamente relacionado com temas abordados em alguns salmos, como Salmo 37, que explica e fala sobre confiar no Senhor e submeter-se ao seu plano soberano. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmo 37:5. No final, irmão, ele explica a relação profunda e aprofunda no nosso entendimento a mensagem de Jeremias 18. Assim, irmão, o estudo sobre Jeremias 18 é uma rica fonte de ensinamento espiritual que nos ensina e convida a refletir sobre a nossa postura diante de Deus e sobre a importância de nos permitirmos ser moldados por Ele em meio às dificuldades da nossa vida. Muitas vezes nós não queremos ser moldados pelo Senhor. Nós passamos aí a vida atropelando. Quantas pessoas passam a vida atropelando, irmão, fazendo tudo que não é para fazer e não para, não reflete por que a vida está dessa forma. Irmão, o capítulo 18 tem um momento em que Deus, por meio de Jeremias, exorta o povo ao arrependimento. E quantas vezes o Senhor usa profetas para conduzir o povo hoje ao arrependimento? Nada mudou, irmão. Deus ele oferece uma oportunidade de restauração, caso nós obedecemos a sua voz. O Senhor fez isso com o povo de Israel e o Senhor faz isso conosco também hoje. O chamado de Jeremias foi para ser um porta-voz do Senhor, muitas vezes enfrentando forte oposição e rejeição por parte do povo e dos líderes. Olha que forte, irmão. No entanto, a sua mensagem central permanecia a mesma. O julgamento viria, mas haveria esperança para aqueles que se arrependessem. Olha que interessante, irmão. Em Jeremias 18, já estava ali, Jesus já falou também, né? Que aqueles que não se arrepender já seguem o julgamento final, irmão. Mas haveria esperança para aqueles que se arrependem. É a mesma mensagem, irmão. A diferença é que naquela época era o Antigo Testamento. Hoje é o Novo Testamento. O véu já foi rasgado. É tempo do povo se arrepender, irmão. O Senhor abre os nossos olhos em Jeremias 18, dizendo que o Senhor ele tinha sim o julgamento para aquele povo, o povo de Israel. Mas ele tinha esperança também para aqueles que se arrependessem. Nada mudou, irmão. É hora de nos arrependermos dos nossos pecados e abandonar aquilo que não agrada ao Senhor. Irmão, culturalmente, a metáfora do oleiro e do barro teria um impacto imediato e visual para os ouvintes de Jeremias, pois o trabalho em cerâmica era amplamente conhecido naquela época. As cidades antigas de Judá tinham oleiros habilidosos que moldavam utensílios de barro para o uso diário no dia a dia. Quando o Senhor enviou Jeremias à casa do oleiro, irmão, Deus usou uma linguagem prática e acessível para transmitir sua mensagem de soberania e misericórdia. Coisa linda, né? Deus já tinha esse plano de mostrar para o homem nas coisas naturais do mundo, né? Nosso Deus Pai. Jesus veio para a terra e fazia a mesma coisa, falava em parábola, dava exemplo do grão de mostarda, dava exemplo do semeador. O que o pai faz, o filho imita, não é lindo, irmão? Então, o que o pai faz, o filho imita, e nós temos que imitar o filho. Você está entendendo? O pai faz, o filho, e nós que somos filho também temos que imitar o que Jesus fez, né? Fazer a vontade do Senhor. Irmão, no contexto bíblico mais amplo de Jeremias 18, destaca a paciência de Deus e a sua disposição em perdoar e restaurar, mas não deixa de ressaltar a sua justiça. Irmão,
Irmã, Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Ele vai dando chance do ser humano e se arrependendo. Mas se ele perceber que o ser humano não quer, aí ele entra com a justiça dele. Essa tensão entre graça e julgamento é central em toda a mensagem profética do livro de Jeremias. Assim como o moleiro pode fazer um vaso estragado, Deus oferece a oportunidade de recomeço, desde que haja um coração disposto a mudar. Olha que lindo, irmão. O Senhor só quer mudança, o Senhor só quer arrependimento. Por que é tão difícil, irmãos? O homem chegar ao arrependimento é o orgulho, irmão, é a soberba, isso aqui tudo vai ficar, irmão. Deus falou, se arrepende, que entre arrependimento no seu coração. Você pode falar, meu Fabiana, eu não consigo, mas peça para o Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele está diante de Deus Pai, com gemidos inexprimíveis, nos levando a nos arrepender. Peça ajuda para o Espírito Santo, irmão, hoje, para que haja arrependimento na sua vida. Esse contexto histórico e cultural enriquece o entendimento do estudo sobre Jeremias 18, ajudando-nos a reconhecer que a mensagem deste capítulo é atemporal e continua relevante para a nossa vida espiritual hoje. Irmão, a Bíblia ela é atualizada todos os dias. Olha que coisa linda, irmão. Ela é atualizada todos os dias. Você pode ler Jeremias 18 hoje, vai dar essa mensagem. Amanhã você vai ler, ela vai dar outra mensagem. Ela é o tempo todo atualizada pelo Senhor e pelo Espírito Santo, o nosso mestre, nosso ensinador, o nosso consolador. Irmãos, para finalizar, reconhecer a sabedoria de Deus é uma das principais aplicações práticas do livro de Jeremias 18. Esse estudo bíblico, irmão, é o reconhecimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Assim como o moleiro tem a autoridade sobre o barro, Deus tem controle sobre as nossas vidas e sobre o curso de todas as nações da terra. Irmão, isso nos encoraja a confiar em seus planos, que são melhores do que o nosso, são maiores do que o nosso. Deus está lá no céu, Ele consegue ver tudo, irmão. Por isso que nós temos que confiar no nosso Senhor, mesmo quando enfrentarmos momentos difíceis, crendo que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Irmão, humildade e submissão ao trabalho de Deus é essencial. Para sermos moldados por Deus é necessário um coração humilde e submisso. Peça submissão ao Senhor e humildade de coração. Muitas vezes a nossa resistência ou o nosso orgulho impede que Deus nos transforme, sabia? Nós sabemos, irmão, aonde nós temos os nossos muros baixos, aonde nós temos o nosso orgulho, e o Senhor fala, não deixa que a resistência, o orgulho impeça o que Deus quer fazer em você, porque Deus quer te transformar. Essa passagem, irmão, nos lembra da importância de nos entregarmos completamente a Deus, permitindo que Ele nos molde segundo o seu propósito, como um barro maleável nas mãos do oleiro. Não um barro duro, enrijecido, obstinado. O Senhor nos ensina a ser um barro mole, um barro que Ele possa acessar, que Ele possa ali, um barro maleável, nem muito mole, né? Maleável, que Ele possa trabalhar. Peça hoje nas suas orações, Senhor, me faça um barro maleável nas suas mãos. Irmão, confiar na justiça e na misericórdia de Deus. A soberania de Deus Pai, ela é equilibrada por sua misericórdia. Assim como Ele está disposto, irmão, a nos disciplinar, Ele está pronto também para nos perdoar. Essa lição, irmão, só nos dá esperança, pois nos lembra que, independente do quão longe tenhamos ido, há sempre uma chance de recomeço quando voltamos a Deus. Amém, irmãos? Que palavra gloriosa! Que palavra abençoada é Jeremias 18. Oremos então, irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, Pai, nesse primeiro dia de maio, Senhor. Oh, Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Só abre novamente os nossos ouvidos, Pai, o nosso entendimento à sua vontade. E mais uma vez, Senhor, fala, confia em mim.
Pai, assim como o Senhor era com o profeta Jeremias, ensinando, assim o Senhor é conosco também hoje, Pai. Nos ensina através da Tua palavra qual é a Tua perfeita vontade nessa terra. Pai, venha nos usar, venha nos capacitar, venha nos dar um coração, Pai, obediente. Ensina-nos, Senhor Jesus, a ser um barro maleável em Suas mãos. Ensina-nos, Senhor Jesus, a ser pessoas que o Senhor possa confiar, que o Senhor possa trabalhar, Senhor. Pai, nós te pedimos nessa manhã, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, Pai. Tira toda a rigidez, toda a dureza do nosso coração, Pai. Mas através do Teu Espírito Santo, nosso amigo, consolador e Senhor, que venhamos a ser moldados todos os dias, Pai, através da Tua palavra, Pai. Porque são pequenas gotas, Pai, de palavras do Senhor todo dia que vai mudando nosso coração e abrindo nosso entendimento à Sua vontade, Pai. É isso que nós queremos ser nas Tuas mãos, Pai. Nós vamos a ser o barro e o Senhor o oleiro, Pai. A nos moldar, Pai, da forma que Tu queres, não da forma que nós queremos. Nós queremos totalmente ser vaso novo, Pai, nas Tuas mãos, para servir na Sua obra, Pai. Nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, mais uma vez por essa palavra. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos. Amém e amém, irmãos. Agradeço a todos. Sejam todos abençoados, irmão, por essa palavra nesse dia. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.